Olá, meus queridos, graça e paz. Na nossa abordagem de hoje, eu quero falar de algo que é muito relevante para a vida da igreja. Trata-se da figura do seu pastor, o pastor da igreja local. Qual é o papel do pastor para a igreja local? Eu te convido a ler um texto comigo, que encontra-se em Atos capítulo 20, e esteja atento a essa leitura, porque através dela nós vamos embasar o nosso argumento para falarmos acerca deste assunto. Olha só o texto, que diz assim: Atentai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Atos 20, 28 a 32. Pois bem, queridos, neste texto, o apóstolo Paulo, na verdade, ele expressa a sua preocupação com a genuína mensagem do Evangelho e o futuro da igreja do Senhor. Primeiramente, ele diz que os pastores deveriam estar sempre alertas por sua integridade e também pela integridade do rebanho. Em seguida, no versículo 29, ele diz que depois da sua partida entrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, que não agirão com misericórdia. E em seguida, no versículo 30, ele continua, e desta vez afirmando que não somente através de um fator externo a igreja irá ter as suas problemáticas, mas também dentro dela, porque ele diz que também depois da sua partida, se levantarão falsos líderes, homens que falarão coisas pervertidas para atrair os discípulos após eles. E nós, irmãos, estamos vivendo esses dias, não podemos fechar os olhos para isso. Essas recomendações foram dadas pelo apóstolo Paulo aos presbíteros de Éfeso, quando ele estava passando ali por Mileto, uma passagem rápida. Daí ele para na cidade de Éfeso e instrui aqueles homens de Deus, para que tivessem cuidado, porque depois da sua partida coisas muito difíceis começariam a acontecer. Muita gente, queridos, dentro da própria igreja, não sabem qual é o papel do pastor. Às vezes nem ele mesmo tem ciência do que é o seu ofício. Daí ele se envereda a fazer coisas que não são da sua competência e com isso deixa de fazer aquilo que era para ele fazer. Então, eu quero tratar nesta mensagem, isso que nós estamos falando agora. A Bíblia nos mostra, irmãos, que para a igreja cumprir o seu propósito, irmãos, ela precisa fazer 2 coisas. Observe aí na tela, olha só. A Bíblia mostra que para cumprir o seu propósito, ela tem que fazer isso aqui. Primeiro, glorificar a Deus e depois proclamar o nome de Cristo às nações. Resumindo, proclamar o nome do Senhor é fazer missões. Então, o seu propósito é glorificar o Senhor e também fazer missões em todas as nações. Sobre o glorificar a Deus, Mateus capítulo 5, versículo 16 diz: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, olha só, voltando para cá,
Dentro desta visão bíblica, irmãos, entendemos que cada igreja local, ela precisa ser preparada para se tornar, dentro das características de uma igreja neotestamentária, ela tem que ter pelo menos essas 3 características que eu vou citar aqui para você agora, tá? Ela precisa ser autogovernada, sob a liderança de Deus. Ela precisa também ser autossustentada e autopropagadora, sob a liderança do Senhor. Estes papéis ela não pode deixar de exercer, não pode deixar de ter na sua essência, tá? Ou seja, aí entra a figura do pastor. Em todo esse processo, queridos, que nós acabamos de citar, é fundamental o papel do pastor que pastoreia de forma eficaz, que glorifica a Deus com o seu pastoreio, na dependência do Espírito Santo na sua vida. Não podemos pastorear simplesmente pelo nosso conhecimento adquirido, pela nossa inteligência, pelos nossos recursos. Todas estas coisas precisam estar associadas ao domínio e à dependência do Espírito Santo, irmãos, para que possamos levar a igreja a atingir o seu objetivo. E qual o objetivo, ou quais os objetivos da igreja? É justamente o que acabamos de ler há pouco, tá? Glorificar a Deus e fazer missões em toda parte. E como já falei anteriormente, irmãos, muitas pessoas ainda não sabem qual é o papel exato do pastor, tá? O do seu ofício na eclesiologia. Para que possamos saber e nos conscientizar da função do líder local, da congregação, vamos fazer uma comparação, irmãos, uma analogia, tá? Existente entre o pastor, ovelha, e a ovelha, pastor. Então, presta atenção. O pastor, ele é um homem de Deus? Sim, tá? Muitos são. E a ovelha também, ela é homem de Deus, ok? O pastor é ungido do Senhor? Sim, ele é ungido do Senhor. Mas a ovelha, o crente verdadeiro, também desfruta desse benefício. Também ele é ungido igualmente como ovelha do Senhor, tá? O pastor é vocacionado para servir ao Senhor na sua obra? Com certeza. E a ovelha, tá? Ela também é vocacionada. Não é só o pastor que foi vocacionado para fazer a obra, ok? O pastor é templo do Espírito Santo e assim deve ser cheio da unção do Consolador? Certamente, com certeza. Mas a ovelha também, ela faz parte disso e ela precisa exercer esse papel porque pertence a ela também. O pastor, ele tem livre acesso à sala do trono? Sim, temos livre acesso, mas não somente os pastores, a igreja, tá? As ovelhas que são fiéis ao Senhor, verdadeiramente convertidas, nascidas de novo, isso são as ovelhas, tá? Elas também têm acesso à sala do trono, assim como os pastores, ok? A ovelha crente desfruta do mesmo livre acesso do que o pastor. Olha o que a palavra do Senhor, através do apóstolo Pedro, nos ensina, irmãos, que a palavra de Deus nos diz que em Jesus nos tornamos todas estas coisas, tá? E todos nós, e não somente o pastor, tem esses benefícios, ok? Eu quero te convidar a ler comigo também, olha aí na tela, que diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, queridos, esse texto, e por aí assim vai, tá? Por isso, tanto o pastor como a ovelha, ambos têm esses benefícios, são filhos de Deus e são cidadãos do mesmo céu, do mesmo reino, desfrutando assim como eleitos de Cristo dos mesmos privilégios no Senhor. Então, dito isso, qual é a diferença entre o pastor e a ovelha? Eu quero pegar uma ilustração
que certamente vai fazer sentido para você. Outra vez eu ouvi isso, tá? E quero compartilhar contigo, que diz assim, que o pastor foi vocacionado para ser um tipo de técnico de futebol, tá? Ele, por ter mais experiência na carreira cristã e por ter o dom do pastoreio, treina as ovelhas como membros atuantes de um time cristão, para entrar no campo do mundo e jogar contra o inimigo, né, contra o seu adversário, tá? O jogo da vida com qualidade técnica e espiritual do cristianismo autêntico. Então, vejam bem, podemos dizer que o pastor, como técnico, irmãos, ele sabe muito bem escalar a sua equipe para a batalha, tá? O pastor, ele conhece as suas ovelhas, então ele sabe quem pode ser o que vai jogar no meio de campo, quem vai ser laterais, quem vai ficar na zaga, quem vai ser o goleiro, quem vai ficar para a reserva, para entrar no momento adequado e dar mais força ao time, né? Dar suporte ao time. E isso ele sabe muito bem quem são estas pessoas que irão combater o adversário, tá? No nosso caso, contra o mundo, a carne, o diabo e esse mundo tenebroso. Então o pastor é este técnico. Interessante é que quando o pastor ele lidera esta equipe, tá? E esta equipe ela não se sai bem na batalha, ele acaba que muitas vezes sendo substituído, assim como o técnico de futebol. Mas aquele que está labutando diante do poder do Espírito Santo, tá? Ele, sim, embora perca vez por outra alguma batalha, porque nós estamos numa guerra, tá? O que acontece? Quando o dono do time voltar, ele vai presentear esse pastor com o galardão. Por isso é importante que nós tenhamos em mente que nós estamos servindo ao dono do time, tá? Que é o Senhor Jesus Cristo. Então vamos continuar, irmãos. A função do pastor também é, no modo geral, dirigir a igreja e cuidar de suas necessidades espirituais. Isso que está lá no texto que lemos de Atos 20. Estão ali nesse texto de Atos 20, 28 a 32, estão discriminadas algumas atribuições específicas do pastor. Eu quero destacar 3 delas nesta hora para você. Olha só, o pastor ele precisa apacentar a igreja, está nesse texto. Ele vai refutar heresias e doutrinas, ok? Que muitas vezes adentram os nossos rebanhos com uma figura de coisa positiva e nós sabemos que não é, tá? O pastor ele precisa ter esta noção de que ele vai bater de frente com ensinamentos errados para trazer uma doutrina saudável para o seu rebanho. E também exercer vigilância contra pretensos opositores e falsos mestres. O pastor está ali para isso, para guardar o rebanho, para pastorear, para proteger a igreja de falsos ensinos e de falsos mestres também. Acontece que muitas vezes a própria igreja ela não entende isso. E como nós vivemos nesta pós-modernidade, muitas coisas estão chegando como novidade dentro das igrejas, as pessoas estão abraçando sem conhecer, de fato, o risco que elas estão correndo por não seguirem a direção do pastor, que está atento para estas inovações que não são bíblicas, embora tenham uma aparência de que sejam saudáveis. Mas o final delas nós já conhecemos, tá bom? O que nós não podemos, irmãos, em nome de uma contextualização, agirmos mundanizando a igreja, profanando o culto, profanando a obra, profanando a igreja do Senhor. E é o que tem ocorrido nos nossos dias. E continuando, a figura do pastor é primordial para a igreja local alcançar os seus propósitos, devendo ter ele o modelo do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê, irmãos?
Porque Jesus, ele é o nosso supremo pastor. E ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo daquilo que precisamos como um parâmetro, não é? Como uma régua de medir. E ele é quem nos espelha, tá? E devemos agir assim como ele agiu. Em sua primeira carta universal, tá? O apóstolo Pedro identificou Jesus como sendo o sumo pastor da igreja cristã. Portanto, ele é o nosso modelo de existência para o ministério pastoral. E qual era o modelo de pastoreio de Jesus? Era uma liderança serva, tá? Ou seja, Jesus não veio para ser servido, e ele mesmo disse que ele veio para servir. Então, os pastores precisam ter isso em mente, que eles são servos dos servos que estão ali no rebanho. A nossa liderança, ela precisa ser serva. É muito difícil até algumas lideranças admitirem esta verdade, mas este é o padrão do ministério de Jesus. E em João 21, de 15 a 17, tá? Temos a ordem de Jesus para apacentar, ou seja, pastorear o rebanho de Deus. Mas aqui está o problema, como eu já falei há pouco, as pessoas não querem ser pastoreadas mais. Elas querem atentar para o que ouvem na internet, na televisão, ao lado da sua casa, mas elas não querem ser pastoreadas. O pastor hoje não pastoreia sozinho. Ele sempre está pastoreando com esses que eu acabei de citar agora, tá? Então, embora o nosso sistema batista, que eu sou batista, tá? O pastor, ele seja o gestor da igreja, ele seja o administrador, aquele que toma conta também da estrutura da igreja, né? Nesse sentido, a igreja jurídica. E isso é muito importante, tá? Faz parte do ministério. Todavia, queridos, o mais importante é pastorear, apacentar. Sabe por quê? Porque estas outras coisas, como administrativas, isto qualquer um com habilidade pode fazer. Mas apacentar, somente o pastor que foi chamado com este ministério pode exercer este papel. E, de fato, este é o papel principal do pastor, como vocês vão ver daqui para frente. Então, olha só, em primeiro lugar, ele deve apacentar o rebanho do Senhor. Apacentar é alimentar, é cuidar, é dirigir, ou seja, é liderar, irmãos. Mas isso não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser como alguns estão fazendo por aí, tá? Ou seja, precisamos lembrar, irmãos, que essas ovelhas não são nossas, elas têm um dono. E não somos nós os donos dessas ovelhas, tá bom? O pastor deve ser o guardião das verdades de Deus, para que possa ensiná-las às suas ovelhas, sabendo que vivemos dias em que o apóstolo Paulo, ele alerta Timóteo. E você vai ver o que Paulo diz a Timóteo agora. E nós estamos enfrentando esta realidade. Olha o que Paulo diz a Timóteo, irmãos. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Então, olha só, como que as coisas estão, de fato, acontecendo, tá? O apóstolo também, irmãos, ele fala, não agora em 1 Timóteo, né, como nós vimos aí no capítulo 4, de 1 a 3, mas ele faz um alerta também em 2 Timóteo, no capítulo 4, também no capítulo 4, a partir do versículo 1. Vamos ler também esses textos, olha só o que diz aí. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo,
admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, se sobre tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Interessante, irmãos, isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Nós podemos resumir esta palavra, tá, sobre o dever de apacentar o rebanho. Portanto, ele deve apacentar como? Tá? Não por força, como ditador, mas sendo voluntário. Ok? Nós, como pastores, devemos pastorear de forma voluntária, não por força, não por violência. Também não por torpe ganância, mas com bom ânimo. Não devemos também apacentar o rebanho, irmãos, como se fosse nosso, tá? Mas como sendo do Senhor. Deus não fica indiferente do modo de como as suas ovelhas são tratadas. Isso é muito sério. Em segundo lugar, ele fala em apacentar não movido pelo dinheiro, ou seja, não movido por uma ação capitalista, mas por motivação santa, tá? Pedro não faz aqui nenhuma objeção quanto ao sustento, à remuneração dos obreiros, dos missionários. Não, o que ele critica, na verdade, irmãos, ele adverte sim, é contra o pecado da cobiça, a caça ambiciosa a rendimentos, coisas tão comuns nos dias em que nós estamos vivendo. Continuando, em terceiro lugar, ele diz que devemos apacentar como modelo. Modelo. Paulo diz a Timóteo, no texto que você vai ler agora, ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser um exemplo, ou seja, modelo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, assim diz as Escrituras, e estes são os parâmetros que nós devemos assumir, tá, para pastorearmos a igreja do Senhor. Este é o papel, sim, do pastor. Não podemos se perder em outras funções que também exige da igreja, mas para isso existem outras pessoas que possam fazer e até melhor que nós, tá? Então aqui, nesse texto, Paulo fala do amor como uma virtude específica a ser exemplificada pelo pastor. Ter compaixão precede, irmãos, o exemplo de ser modelo. Aqui nós temos um exemplo daquele homem, do samaritano, do bom samaritano, não é? Quando viu aquela pessoa ferida no meio do caminho, antes que ele fizesse alguma coisa, tá? Antes que ele pagasse pelo preço de alguém cuidar daquele homem, ele se moveu de íntima compaixão. A compaixão precisa vir antes, precisa anteceder as nossas obras. Assim, apacentar, irmãos, como César, como um imperador, tá? Não é o ideal, de maneira alguma. Esse não é o modelo de Cristo. O modelo de Jesus é o modelo de liderança serva, tá? Em 1 Pedro 5, de 2 a 3, nós temos também, irmãos, a importância de liderar o rebanho como exemplo, tá? Em vez de ter domínio excessivo sobre as ovelhas do Senhor. Observe o texto aí que ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sódio da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Esta é a palavra que nós precisamos ter em mente, tá? Para liderarmos a igreja de Deus como pastores enviados do Senhor. Pastores que de fato receberão no final da carreira o seu galardão, ok? Continuando, caminhando para o fim, irmãos, tá? Ao invés dessas coisas, né, de sermos
dominadores, sermos ditadores, sermos um César no meio da igreja. O pastor precisa pastorear pela santidade de uma vida que glorifique a Deus, tornando-se um modelo para o rebanho. Este é um alvo que todos os pastores precisam alcançar. Independente, irmão, de denominação, independente de igreja, o Senhor chamou os pastores para cuidar de vidas, cuidar do rebanho, e precisam ter essas qualificações para que assim exerçam o ministério eficaz. Para concluirmos, irmãos, tá? As verdades que eu apresentei aqui, nessa breve análise para vocês, tá? Com base na palavra de Deus, tá? Entendo que o ministério pastoral representa uma grandiosa ferramenta de Deus na comunidade de sua igreja aqui na terra. Eu entendo isso. O pastor, ele é uma peça-chave, mas ele precisa seguir princípios das Escrituras para não se perder e para fazer aquilo que realmente ele foi chamado para fazer. Louvamos também ao Senhor Deus, pelo nosso grande e supremo pastor, o Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja, irmãos, tá? Ele é quem governa a sua igreja e, como governante supremo, ele constituiu pastores humanos, para que estejam pastoreando em sua trajetória na anunciação da glória de Deus, fazendo o próprio nome do Senhor Jesus Cristo conhecido em todo o mundo. Então aqui está o nosso papel, tá? O nosso papel, irmãos, não é construir templo, construir departamento, capinar à frente da igreja, embora isso não vá nos fazer nenhum mal se assim nós procedermos, tá? Mas para isso tem outras pessoas para fazer. Agora, cuidar de vidas, pastorear, ensinar, guardar o rebanho contra as heresias, contra os falsos mestres, tá? E preservar a doutrina autêntica, a palavra de Deus, isso é papel nosso, pastoreando, alimentando com a boa palavra, sem falsificar as Escrituras. Então eu espero que esta palavra tenha edificado de alguma maneira você, tá? Esse é o meu desejo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.